Oi, gente, a paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus e um abraço aos meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Vamos dar continuidade ao quarto episódio sobre o Salmo 51. Estamos aqui lendo os versículos 3 e 4 do Salmo 51, onde Davi fala do seu pecado, dizendo que não tem como esconder de Deus, o nosso pecado. Ele reconhecendo que pecou contra Deus, mas só reconheceu quando o profeta Natan revelou o seu intento, aquilo que ele tinha feito contra Deus, E lá em 2 Samuel, que é uma mensagem paralela com o Salmo 51, vai dar todo o detalhe do que Davi fez e por que ele se arrependeu. Enquanto não houve a oração confissão, Davi não conseguiu ficar tranquilo. Então, quando há arrependimento, Deus perdoa, tá bom? Mas vamos dar continuidade. Então diz aqui, Davi viu que Urias não desce à sua casa para ficar com a sua esposa, e ela estava grávida de Davi, E Davi vendo que Urias não desce, para assim acusá-lo, dizê-lo que foi ele quem engravidou a esposa, sendo que foi o rei Davi. O que aconteceu aqui? No versículo de número 12, Davi continua tentando, Urias, a seguir os planos de Davi, mesmo Urias não sabendo de nada, tá? Mas Deus estava vendo, Deus sabia de tudo, tá bom? Então Deus trabalha também para que os nossos pecados, as nossas intenções, as nossas tramóias, como a gente pode falar, aquilo que estamos planejando por baixo dos panos, que a gente acha que Deus não está vendo, Deus estava trabalhando para que isso não acontecesse, para que as coisas não piorassem para Davi. Essa é a realidade. Mas Davi continuou com seu intento. Olha lá o verso 12. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Verso 13. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama como os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Vejam só que o negócio ficou ainda mais perigoso. Por quê? Davi deu uma festa. E nessa festa, fez com que Urias comesse, bebesse, ele ficou embriagado, Como quem diz, ele vai para casa, depois que ele estiver bêbado, ele fez as coisas, ninguém vai ver, saber o que é que aconteceu. Mas ele não desceu. Mesmo bêbado, ébrio, mesmo não tendo a consciência do que estava fazendo, Deus não permitiu que o marido, Urias, descesse à casa de Batseba, sua esposa, e já estava grávida do rei Davi. E com certeza, se desse, Davi estava tranquilo, mas não desceu. Por quê? Porque Deus estava trabalhando, gente. Porque nada ia ficar encoberto, tá? Então, quando fazemos algo que queremos encobrir, Deus já está trabalhando para que não seja encoberto aquilo. Mas vejam só o versículo de número 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Continua. Verso 15. Escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha só. Então ele viu que as duas tentativas que ele fez para que Urias fosse para a casa dele e ali ficasse com a sua esposa, e tivesse o contato com a esposa, e ali ela grávida já, dissesse que o filho era dele, viu que foi frustrada os seus planos, Davi, ele viu que foi frustrado os seus planos. O que é que ele fez? Faz uma carta, manda para Joabe por mão do próprio Urias, dizendo: coloque esse homem na frente da batalha de uma guerra, tá? Que ele não tem chance de escapar. Olha, irmão, a intenção, de Davi. Mas Deus está vendo tudo. Vejam só no versículo de número 16.
Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. 17. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Pronto. Como se diz, o intento de Davi foi bem sucedido. Agora quem é que poderia estar atrapalhando seus planos está morto. Tá? Então vejam que muitas vezes existem planos das pessoas contra nós que não quer que a gente seja beneficiado pelo Senhor, seja abençoado. E quando não mata fisicamente, quer matar espiritualmente. No caso aqui foi físico. Mas tem pessoas que querem matar você espiritualmente, fazendo com que o pecado daquela pessoa, certo? Dela, seja encoberto, mas prejudicando outros. Mas Deus está vendo. Fala aí, Deus está vendo. Tá bom? Deus já está trabalhando. E Deus já estava trabalhando na vida de Davi também. Mesmo ele cometendo tudo isso. Vejam o que ele cometeu agora. Já tinha cometido adultério e agora estava com o pecado de homicídio, mesmo não matando a pessoa. Mas ele planejou a morte. Quando planejamos, tá? Mesmo não matando, também temos o pecado, temos a culpa. O Joabe também estava com culpa, porque ele sabia da intenção do rei, ele poderia ter evitado isso, mas não quis. Muitas vezes nós sabemos, né, do pecado do outro e não, né, delatamos, né, não falamos, tá? Pelo contrário, encobrimos, e quando encobrimos somos participantes daquele intento, daquele pecado. Isso é o perigo, né? Muitos estão passando a mão na cabeça de outros por causa de não querer falar, né, a verdade. Mas Deus está vendo. Mais uma vez eu quero falar isso para vocês. Deus está vendo. O Senhor está trabalhando. E no versículo seguinte, né, diz aqui, 17. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Por que é que eu repeti esse versículo? Não morreu só Urias. Também alguns soldados que foram com ele para aquele intento, para aquele lugar perigoso, morreram. Vejam que Davi não ficou só com o homicídio de Urias, mas de alguns soldados que foram com Urias, que também morreram. Tá, gente? Então muitas vezes você faz um intento com alguém, né? Planeja algo contra uma pessoa, mas no entanto vai pegar outras pessoas inocentes. Infelizmente. Por que isso aconteceu? E por que muitas vezes acontece? Porque não confessamos os nossos pecados. Tá? Não nos arrependemos das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Por isso essas coisas acontecem. Então você consegue muitas vezes não ferir um só. Muitas outras pessoas vão se envolver para esconder o seu, o meu, o nosso pecado. Mas Deus está vendo. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Que o Senhor nos oriente através do seu Espírito Santo para que não venhamos cair na tentação. E quando cairmos, não escondermos os nossos pecados e confessar ao Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus e aguarde o próximo episódio.